né? E acho que no bloco a gente tenta, né, adaptar a sonoridade jamaicana a uma estrutura de bloco que é uma coisa, que é uma sonoridade bem brasileira, né? É um instrumental de bloco surdo. Salve galera, beleza? Sou o Bruno Cascata e estamos hoje aqui no Escaravana Apresenta com Scafandros Orquestra, Ronaldo Lima, batera. Beleza, Ronaldo? Beleza, e você? Firme e forte, mano. Uou. Que legal trocar essa ideia com você aqui. Massa. Cara, Scafandros, 10 anos já de rolê, é isso? 10 anos. Conta um pouco aí dos começos até esse momento que a gente tá aqui agora. Na verdade, eu já tinha uma trajetória com a música jamaicana, porque eu tinha uma banda de reggae por 10 anos, o Regaço. E aí eu fui estudar música na Unicamp e sempre tive a vontade de montar uma banda de ska, assim, mais no esquema mais do revival, assim, né? Com sopros e tal, mais na pegada de Scatalites. E na Unicamp tinha uma certa fartura de sopristas, assim. E aí eu tentei em 2009, correr atrás, na época tinha que ficar mandando CD ainda pra galera por correio, assim, então eu tava em casa, tava de férias, né, a galera tava cada um na sua cidade, eu fiquei mandando CD pra galera pelo correio. E a gente fez uma primeira formação em 2009, aí miou essa formação, em 2011 eu consegui de novo chamar uma outra galera, e aí vingou, né, tipo assim, aí foi acontecendo um milagre ali e deu certo. E aí o primeiro álbum veio quando? Em 2013. Em 13. A gente gravou em 2012, né? Fizemos todo o processo e a gente lançou bem no comecinho de 2013. Tem músicas autorais também, tem 4 autorais, né? E tem 6 versões Eu lembro de ter visto esse músicas show do Vila 2 Lobos. vezes aqui em São Paulo. Uma vez lá na Casa das Caldeiras e outra na Serralheria. Que vocês fizeram. Foi essa época. Deu pra circular um pouquinho? Deu pra circular bastante. Pra onde que vocês conseguiram sair com A gente fez vários Sescs aqui, a gente tocou pelo interior também. A gente foi tocar no Nordeste 2 vezes, mas já no momento de transição desse show pro show do... Na verdade, porque daí em 2015 a gente montou o show, foi centenário da morte do Dorival Caymmi, a gente fez um show em homenagem a ele. Onde que rolou esse show? A gente fez aqui no Sesc Santana, a gente foi tocar em Juazeiro do Norte, acho que foi, a gente fez esse show no Ceará, em Teresina também a gente tocou, a gente fez outros shows aqui, aqui em vários bairros, Mundo Pensante a gente fez. E agora a gente vai retomar esse repertório e vai fazer a gente tá no planejamento de gravar um EP, né? Com esse repertório que ficou jogado nos shows, assim, a gente fez o show, circulamos ele um tempo e aí, né, esses arranjos ficaram meio... Mas de onde veio o interesse e de onde que isso evoluiu dentro de vocês e passou a ser parte do som da Scafandros? Eu acho que essa questão com música brasileira já vem desde o Vila Lobos, né? Assim, a predisposição a isso. Eu acho que o que rolou do repertório do Vila pro Fubá foi isso. Primeiro que estudar o repertório do Dorival Caymmi abriu um pouco mais essa coisa pra música afro-brasileira, né? Vocês tipo já tinham percussão na banda? Não tinha. A gente era em 10. Hoje a gente é um time de futebol, né? A gente tem Mas não tinha percussão. No disco tem percussão, no primeiro disco eu gravei e tal, várias músicas com percussão, mas ainda não tem isso. O primeiro disco ainda tem, por exemplo, tem uma música que é meio funk, né? Que é um ska misturado com funk, ainda a coisa estava um pouco difusa ainda, né? E o que o repertório do Vila trouxe foi a gente ter um cuidado maior com os arranjos, ser uma coisa mais orquestrada, né? Que isso fugia um pouco, assim, do ska tradicional, em certo modo, assim, né? E aí o primeiro que era isso, todo mundo na Scafandros, acho que uma coisa que a Scafandros sempre teve, justamente por a gente ter feito isso dentro da universidade, é que todo mundo tinha uma formação muito diversa, assim, né? Cada um vinha de um lado, então... Mas, assim, teve alguns integrantes da banda que não conhecia ska, conhecia reggae, né? E era gente que, inclusive, achava assim, que ska era o reggae mais rápido, né? Então foi uma coisa de também da galera descobrir o repertório, né? E ir se apropriando da linguagem.
E eu acho que isso também ajudou, porque o pessoal trouxe a bagagem que eles tinham para dentro da banda. Cada um tinha uma bagagem, né? Tinha um repertório, tinha um percurso e isso veio como influência, né? Então eu acho que daí também veio essa predisposição para a gente trazer isso, e acho que depois da experiência que a gente teve tocando o Dorival, estudando o repertório dele, adaptando e tudo mais, é que veio daí um foco mais direto em dialogar com a música afro-brasileira. A gente fez uma oficina com o Chico, que era um cara bem focado na percussão afro-brasileira, assim, e disso saiu toda a pesquisa do fubá, que foi uma coisa muito profunda mesmo, assim, sabe? Em termos de pesquisa musical, da gente entrar nos ritmos afro-brasileiros, entender aonde os diálogos se estabeleciam, né, entre os universos musicais, e tentar criar uma adaptação, criar um diálogo, né, tipo... Então dessa imersão é que nasceu o fubá. É, a galera até zoava, né, IJ-Ska, os caras IJ-Ska. Que era a junção do IJ-Ska com o Ska. Esse programa que vocês participaram no Sesc trouxe também um conteúdo muito interessante, porque mostrou um pouco da pesquisa, né? O fubá ainda não tinha saído. Não, a gente estava no processo, né? Foi legal porque quando rolou o documentário do Sesc, foi bem quando a gente estava no início da produção do fubá. Então, claro. Desse documentário mostra a gente tendo o primeiro contato com o Vitor Rice e tal. Eu lembro, na verdade, eu lembro da gente ter ido assistir a gravação, acho que foi justamente do programa. Eu fui com o Vitor nesse show, é verdade. Vocês já estrearam no primeiro disco de produção autoral com mixagem e produção do Vitor Rice. Exatamente. Como que foi isso, cara? Nossa, foi incrível, né? Era uma coisa que a gente já queria, e eu acho que o Vitor, ele trouxe, na minha concepção, eu acho que a gente acabou indo muito pro afro-brasileiro e o ska tava ficando um pouquinho para trás, assim, né? Pelo menos pra mim, assim, talvez, eu não sei se era uma percepção da banda inteira. E eu acho que a hora que o Vitor veio, ele devolveu a gente um pouco pra esse lugar, assim. Ele trouxe a gente de volta, sabe? Ele ia em pontos muito certeiros, assim, dos arranjos, falava, não, volta aqui, isso aqui não é ska, isso aqui não é música jamaicana, né? Porque eu acho que é um processo natural, né? A gente entrou num processo de pesquisa da música afro-brasileira e desse diálogo, e a gente empolgou muito, e foi indo muito, né, até brincava, né, a galera falava, isso aqui é um Ijexá, isso aqui é um ska, a galera apresentava às vezes o repertório meio, isso aqui é um frevo, isso aqui, e aí o Vitor, acho que ele trouxe essa coisa de voltar um pouco, a gente é uma banda de música jamaicana, né, a gente se propõe a isso, a gente quer fazer um diálogo, né. E aí depois acho que vocês até jamaicanaram mais ainda com o Vitor, porque o fubá teve uma versão dub também. Teve uma versão dub, a gente acabou lançando, né, como se fosse o disco lá do B, só com as versões dubs de todas as músicas, né. Sim. E daí a gente acabou dando muita sorte do Vitor vir, ele deu aquela embalsamada na coisa, assim, sabe? Fora a questão da mixagem, que é incrível, né. Mas tem um show planejado com o Vitor fazendo uma coisa que é... o fubá em dub, mas o dub ao vivo. Exatamente. Né? Ele como se fosse um... Explica aí, não... o Vitor já tinha, né? Eu já tinha conversado com ele, inclusive na época do fubá, conversando assim, informal. Ele falou, cara, eu tenho uma coisa que eu sempre quis fazer, que é fazer um show ao vivo, fazendo dub ao vivo. E fazer o dub ao vivo implica em trabalhar com um certo nível de regência, porque os instrumentos acústicos, claro. Não tem como ele abaixar o volume. E aí ele até falou que ele tinha uma banda lá em Nova York que chamava, acho que Dub Apple. Dubs ao Apple. Dubs ao Apple, que ele chegou a fazer e que não rolou. Aí daí a hora que... essa ideia ficou meio no ar, assim, né? E aí em 2019, no final de 2018, eu cheguei nele e falei, Vitor, você topa fazer isso? E a gente tá pensando em lançar uma versão, porque ele mandava sempre os dubs pra gente, junto com a mixagem, né? Ele fazia os dubs e uma eu tenho a mixagem da música e os dubs. Eu falei, vamos lançar uma versão dub do fubá e junto já fazer um show dessa ideia que você tem, né? Dessa vontade. Ele falou, vamos. Ele topou na hora. E aí ele masterizou os dubs, a gente lançou o disco e ele já topou fazer o show. E a gente montou um teaser, a gente fez um ensaio no Tractana, que até tá no YouTube, assim, a galera pode até ver. Tem mais coisa aí? Tem. Então, a gente até tava falando, né?
tava conversando, vi o Igor falando aqui tal desse processo da MJ de ir no repertório brasileiro, mais dialogando de maneira geral. Eu acho que a Escafandros a gente sempre acabou naturalmente, assim, a partir da pesquisa do Villa Lobos e priorizando um artista separadamente, né? Então teve o Villa Lobos, teve o Moacir, agora a gente entrou num lance com o Moacir Santos também, de ser, não fazer uma versão ou duas, mas entrar numa imersão também no repertório, né? E também é uma coisa que a gente está pensando em lançar futuramente agora. Tudo isso que é desenvolvido pela Escafandros tem um super diálogo com o que faz o Bloco Caravana, né? Qual que é a relação musical ou pesquisa, de alguma forma, que a gente pode relacionar entre uma coisa e outra, assim? A gente faz uma adaptação dos ritmos jamaicanos para uma formação de bloco, né? Eu acho que na Escafandros a gente faz um caminho que eu não vou dizer que é o inverso, mas é de tentar adaptar, né, os ritmos brasileiros à sonoridade jamaicana, né? E acho que no bloco a gente tenta, né, adaptar a sonoridade jamaicana a uma estrutura de bloco que é uma coisa, que é uma sonoridade bem brasileira, né? É um instrumental de bloco surdo. Não, eu acho que a maneira no bloco como a gente adaptou né, por exemplo, uma rítmica percussiva do ska para uma formação de bloco, é isso, né? É propor esse diálogo, que eu acho que é a mesma coisa que a gente faz mais ou menos na Escafandros, assim, né? De tentar e ter esses pontos comuns, assim, né? Falando musicalmente, mas, né, você tem um acento forte no tempo 2, que é uma coisa que é o tempo deslocado. Isso é uma coisa que rola no samba e rola no ska, e rola no reggae. E é uma coisa igual nas duas, né? Tem outras surpresas, assim? Tem outros caminhos que você acha que o bloco possa trilhar de alguma forma? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que ainda acho que tem possibilidades ainda da gente explorar mais ritmos tradicionais, assim, de bloco, né? Tipo a própria marchinha, com o repertório, né, do ska, com os sopros, né? A gente está trilhando esses caminhos ainda, né? De explorar outros instrumentos, assim, tradicionais do bloco. No nosso, a gente ainda está usando poucos instrumentos, né? A gente usa foché, usa reco-reco, mas a gente ainda não está usando tamborim, a gente não usa muito chocalho, a gente não usa repinique. São coisas que dá para ir tentando pesquisar e adaptar, né? Dentro da estrutura do bloco. Sim. Como que você vê essa cena atual, né, desses grupos de ska, né? A gente tem 10, 12, 15 bandas de ska na gênese do que é o bloco também. Como que você observa isso, ou até mesmo como que de alguma forma você vê as diferentes gerações de bandas de ska que a gente teve no Brasil, começando lá, sei lá, com Paralamas, Congo, sei lá, se puder puxar o bonde. Eu acho que hoje você tem muito mais definido esses dois lados, assim, das bandas. Eu acho que hoje você tem muito mais bandas dessa parte mais revivalista, assim, do que, né, eu acho que da época do Congo, você ainda tinha uma influência do Two-Tone muito forte, né, assim, e depois da Third Wave nos anos 90, que foi uma coisa que foi super forte, porque foi bem comercial, né, então eu acho que as bandas ainda tinham um pé muito nessa coisa ainda muito misturada com rock and roll, que acho que é uma parte significativa das bandas ainda, mas hoje eu vejo uma diversidade maior de sonoridade nas bandas, assim, né, você tem muita banda que já fica um pouco o pé numa sonoridade mais tradicional, né, mais jamaicana, e as bandas que ainda estão nessa sonoridade ainda misturada mais com rock and roll, assim. Eu acho que isso é legal, você ter essa diversidade de sonoridade é legal para abrir um pouco mais o leque de conhecimento sobre a música jamaicana, de modo geral, assim, né. Eu acho massa, assim, eu acho que tem um futuro massa nesse sentido de você ter dentro da cena diferentes subvertentes, assim, né, enfim, de sonoridades. Sim. Dentro da música jamaicana. E bom, a banda completou 10 anos e lançou um single, né? O Patuscada. Ou A Patuscada. E fala um pouquinho sobre a Patuscada e sobre futuro, né? Sobre o que virá para Escafandros. Bom, a Patuscada é uma música que a gente já tocava há um tempo. Ela é um pouco diferente, né? E aí é uma música autoral que a gente nunca chegou a lançar, e aí a gente falou, vamos lançar na pandemia. E o nome dela vem de uma brincadeira, assim,
que da época que tem uma gravação do Collor, né? Muito triste, inclusive. Ele falou assim, uma pantomina, uma patuscada, não sei o que. Ele falou, que é uma coisa... E justamente é isso, assim, né? E aí o Zaca, quando ele compôs, ele pôs esse nome de uma maneira meio ambígua, porque a patuscada, ela tem isso, ela significa festa, né? Uma festa meio bagunçada, mas quando a gente colocava naquele contexto dele falando aquilo, tinha um caráter meio negativo, né? Assim, sim, sim. E a gente falou, não, vamos lançar a música massa, vamos retomar ela, vamos lançar. E aí na hora da gente pensar ela como concepção, a gente falou, não, também faz sentido o nome dela, né? Patuscada, nesse momento que a gente está vivendo, a gente trazer essa conotação mais pejorativa da coisa, né? E aí a arte que o Dynamis fez, quer dizer, a arte que a gente lançou, ela traz bem isso, né? A ideia, foi uma ideia que ele deu, né, da patuscada ser o negócio do pato, então tem um pato que remete ao pato da Fiesp, né, o golpe e tudo isso, né, sim, tipo assim... o pato tentando colocar a máscara. Então daí que é a grande patuscada que a gente está vivendo, né, e para mim foi sensacional, assim, tudo isso, porque tem uma ambiguidade, tem uma coisa meio sarcástica tão grande, porque a música é meio alegre, né, ela é meio festiva, mas aí a hora que você vê aquilo fica um festivo meio corrosivo, né? Uma coisa meio... Então acho que a ideia também, eu achei massa do processo que a gente conseguiu chegar nessa síntese, assim, né? Porque por ser música instrumental... Eu ia colocar isso justamente, né? A gente dialoga, a gente tem pouco... não tem uma mensagem tão objetiva a passar. Né? E eu acho que, nesse sentido, a gente conseguiu encaixar a patuscada no contexto histórico de uma maneira interessante. E eu acho que é uma referência direta ou indireta, ou às vezes até subliminar. Eu lembro, por exemplo, de ouvir Scatalites nas primeiras vezes e olhar os nomes dos temas, né? Scatalites também é instrumental, e ver lá Lee Oswald, e ver Fidel Castro. Né? E olhar para aquilo e lembrar que é uma banda dos anos 60, né? Eles estavam falando desses temas naquele momento, do mesmo jeito que vocês estão falando agora sobre um fato atual, descrevendo uma sensação, uma leitura do momento. Exatamente. Né? Em música instrumental. O título, às vezes... o título, essa identidade visual, né? A gente tentou fazer esse combo para tentar passar uma mensagem, né, do que a gente entende que é essa patuscada. A gente, inclusive, fazendo a concepção, falar o que a gente quer passar, que é uma coisa alegre ou que é uma coisa meio decadente, né? Que é isso que a gente tá vendo. Não é uma festa, uma patuscada. E o que vem depois da patuscada? Então, a gente está num processo agora de reformulação da banda, né? Alguns integrantes saíram, então a gente está no processo de reestruturar, né, a banda, fechar esses buracos, e aí a gente tá nessa. Acho que o show com o Victor Rice do dub ainda é uma coisa que a gente não perdeu a esperança de circular, assim, de fazer, porque é uma ideia inovadora, né, e que acho que super rola de fazer. Esse ano tem os 100 anos da semana de 22, sim, e a gente tem o repertório do Vila, então a gente tá pensando assim, né, que seria algo possível da gente resgatar o repertório do Vila Lobos. A gente adora, mas a gente foi abandonando ao longo dos anos de uma maneira natural, assim, e acho que seria um bom motivo para a gente pensar em retomar isso. E a gente está no processo de lançar 2 EPs, né, um com o repertório do Dorival Caymmi e outro com o repertório do Moacir Santos, que também vão ser 2 homenagens aí, que a gente vai começar a produzir agora, acho que até o meio do ano, e acho que a gente lança um até o final do ano e o outro no começo do ano que vem. Demais. Mas vai rolar. Demais. Tem futuro por aí. Massa. Mano, muitíssimo obrigado. Valeu, Brunão. Valeu demais, cara. Da hora. Papo reto e 10. Da hora. É isso, gente. Massa. Escafandros Orquestra aqui no Escaravana Apresenta.